Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Vale e um mega dividendo que a Vale poderia destravar para os investidores. A Vale poderia pagar aí, pessoal, mais de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de Vale 3 traria um dividendo de 12,6% ao ano. Fora ainda por cima um grande potencial de valorização, dado de que as ações da Vale após essa queda pode estar extremamente barata e o mercado pode não estar enxergando aqui um segredo que poderia fazer a Vale dobrar de tamanho para o longo prazo. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem qual é esse segredo sobre a maior mineradora aqui do Brasil e uma das maiores mineradoras do planeta. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Vale hoje representa uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que eu tenho 2,53% da carteira nas ações da Vale. Claro que é uma posição marginal da carteira, mas porque eu não tenho efetuado novos aportes. Porém, conforme esse preço for corrigindo, eu posso sim aumentar um pouco minha posição nas ações da Vale por longo prazo, porque eu acho sim uma boa empresa e que gerou um bom retorno aos seus acionistas. Quando a gente pega a Vale aqui, ó, nos últimos 10 anos, o retorno foi muito bom. Perceba que ela deu 915% de retorno. Então, mesmo com toda a ciclicidade do minério de ferro, ela foi uma empresa muito consistente no longo prazo. Reforça de que é uma empresa boa, né? Quando a gente olha lá no futuro. E quando você pega aqui, ó, 915% de retorno em 10 anos, você teve 26% ao ano na média com ações da Vale, mostrando que foi uma empresa muito vencedora no longuíssimo prazo. E claro que quando você pega desde o plano real, a Vale trouxe aí também esses 26% ao ano de forma operacional. A tendência é que ações mais cíclicas, pessoal, mais arriscadas, né, você tenha uma rentabilidade mais elevada, natural, até porque o retorno ele se ajusta proporcionalmente ao seu risco. Mas nem sempre, tem que ser empresa boa, porque tem muita ação cíclica por aí que acaba sendo uma montanha-russa. Se você acabar não vendendo, você pode perder bastante dinheiro. A exemplo da CSN Mineração, que acaba sendo muito focada no aço, as siderúrgicas, né? Se você não vende ali num preço certo, no caso aí, você pode perder bastante dinheiro. Claro que tem a CSN Mineração e tem também a CSN normal, que é a siderúrgica, que você precisa dos momentos certos de venda. Ou não acontece isso com Vale. Para quem segurou por longuíssimo prazo, conseguiu sim uma excelente geração de valor. E o que faz a Vale ser diferenciada, pessoal, claro, a gente sabe que o preço do minério de ferro, que acaba por ser aí mais de 80% da receita da Vale, está prejudicado no curto prazo. Não é à toa que essa grande alta nas ações da Vale não aconteceu por conta do minério de ferro, e sim por conta de um crescimento operacional interno da empresa no que diz respeito ao cobre e o níquel. Então o cobre e o níquel, que já estão integrando uma receita significativamente interessante da Vale, claro, está longe do minério de ferro, mas já é sim um percentual de mais de 20% da Vale. Já começa a fazer aqui um efeito no resultado. Então no caso aqui, pode fazer um diferencial bem interessante no longo prazo, pessoal, porque o níquel e o cobre também pode incrementar a sua receita. Mas o que manda na Vale é, de fato, o minério de ferro. E se o minério voltar a reagir, a Vale então poderia decolar ainda mais na cotação, fora também o excelente provento que ela poderia destravar para os investidores. Então, observando por essa lógica de regressão à média, mesmo a R$ 79,00, a empresa poderia sim estar barata, principalmente se o minério de ferro tiver essa perspectiva de recuperação. Mas algo que em particular me atrai muito na Vale, diferentemente de outras mineradoras, é o seu custo médio por extração de pelota. Todos sabem que a Vale, né, ela tem aí
tecnicamente, um alto teor de minério ferroso, ou seja, o seu minério de Carajás tem mais de 85% de concentração de teor ferroso. Então a qualidade do minério da Vale é muito boa. Mas o principal ponto não é somente a qualidade do minério, e sim o seu custo médio por extração. O custo médio por extração da Vale, no que diz aí respeito ao minério, ao cobre e ao níquel, é baixo. O custo caixa dela é aqui de 54,2 dólares. Então, para ela ter prejuízo, o preço do minério precisa cair para baixo de 54 dólares. A probabilidade disso é muito baixa, porque o mercado poderia aí inviabilizar a produção da Vale, de outras mineradoras, se isso acontecer. Então perceba que no intuito de proteção, essas empresas podem fazer isso por lei, barrar a sua produção. Então você acha que o mercado vai deixar uma commodity em desvalorização para sempre? É claro que não, pessoal, nem que ele injete liquidez. Então você já sabe que você já está meio que protegido, né? Se você obviamente suporta a volatilidade. Mas é claro, não é uma ação para todo mundo. Gerou um baita retorno? Gerou. Porém você tem que estar acostumado aí, por ser cíclica, em quedas violentas. Olha só, quando a gente pega aqui a cotação padrão de Vale, a gente percebe que as quedas, né, acabam sendo bem significativas. Ó, uma queda aqui de 40%, queda aqui, ó, de 30%. Então você tem que saber que os ciclos de baixa na Vale também são duradouros e as quedas podem superar mais de 50%. Porém, para quem tem paciência de acumular barato, pode conseguir sim um bom retorno. Tanto que olha para quem pegou aqui em 2016, ó, conseguiu mais aí de 668% de retorno. Isso somente em valorização. Considerando dividendos pagos, aqui ó, crise de Brumadinho, ó, quem pegou também valorizou pra caramba. Então assim, pessoal, tem que ter essa perspectiva de longo prazo. Vale é uma empresa para longo prazo, mas você tem que se adequar à volatilidade da empresa. Agora que a gente já entendeu um pouco sobre a empresa, sobre sua qualidade, vamos ver se ela está barata, tem potencial de valorização e vamos falar dos dividendos, que é o que mais importa aqui no vídeo, tá? Olhando para a valorização, acho que a ação tá barata. O primeiro termômetro é o PL. Como o PL tá esticado, geralmente é a ação cíclica quando o PL sobe, isso mostra aí um fundo de poço, simboliza que ela já tá numa espécie de fundo de poço, porque o denominador do lucro está em baixa no curto prazo. Isso tem acontecido principalmente por conta aí da desvalorização da pelota do minério de ferro. Outro fator que pode fazer a Vale aí estar muito barata é o seu próprio EV sobre EBITDA, porque mesmo com o minério de ferro desvalorizado como agora, a empresa tem gerado um EBITDA anual na faixa de 11,8 bilhões, tá? Claro, o EBITDA de fato foi de 49 bilhões, a perspectiva é de 55 a 50 bilhões e o lucro líquido foi de 11. Geralmente quando ela está em ciclo de alta, olha o que acontece com o lucro, triplica. Olha o EBITDA, triplica. Então você percebe que Vale está descontada, porque pense bem, ó, o EV sobre EBITDA hoje da Vale, supondo que a pelota vai continuar desvalorizado, nem estou considerando uma recuperação no preço da pelota, você pode supor que ela está por 8 vezes, porém Vale na média é cotada por 12, 13 vezes o seu EV sobre EBITDA. Sabe o que isso significa, pessoal? Significa que se o mercado pagar a média dela de 12, se você desconta aqui, ó, a dívida líquida, você tem uma Vale que poderia valer 540 bi na bolsa, tá? Então, se você divide isso aqui pela cotação atual das ações, você tem um preço justo de R$ 118, denotando que hoje ela, a R$ 79, você teria um potencial de alta de 50% na cotação. E quer ver então se a gente engatar um ciclo de alta? Ela pode ultrapassar R$ 200, tá, pessoal? Porque se o EBITDA voltar a ser de 83 bilhões e o mercado pagar 12 vezes, olha o tamanho que a Vale pode chegar a custar somente com valorização. Ela poderia valer 1 trilhão de valor de mercado. Considerando esse valor de mercado atual, ela poderia se valorizar aí mais ou menos uns 161%, que daria uma cotação nominal, se ela está a R$ 79, se ela se valorizar 161%, ela poderia bater R$ 200 na cotação. Por isso que eu falo, ver Vale a R$ 200 seria um novo topo. É possível? É possível. É provável? É provável. Mas desde que o minério de ferro engate um ciclo de alta. Se isso não acontecer, você vê Vale ali a 100, a 120 reais, poderia ser provável, que já traz um certo prêmio em relação à cotação atual. E se a Vale continuar com esse EBITDA de 50 bilhões, se ela continuar repassando 45% do seu fluxo de caixa na forma de dividendos, você pode supor que a Vale pagará uns R$ 4,95 por ação, que dividido por esta cotação de R$ 79, você tem 6,2% de dividend yield. Porém, o próprio CFO da Vale e o CEO afirmou que devido às condições operacionais boas da empresa, ela pode repassar um extraordinário.
e quem sabe ela possa repassar uns 8 a 9% ao ano. Eu prefiro um prêmio maior. Eu quero receber ali pelo menos 8% em Vale. Claro que não dá pra cravar, né, pessoal? É puro chute isso aqui. Você poderia comprar ela a R$61, porém o que garante que a ação vai pra R$60? E se o minério engata num ciclo de alta? Se você ficar preso ao dividendo, você nunca vai comprar. Então, se a gente reúne vários indicadores, mesmo a R$79, uma Vale aí está muito barata. Você quer ver? Você coloca pela lógica do Lynch, tá? Você tem uma Vale que cresce a uma taxa. Quanto que a Vale cresce ao ano? A gente precisa pegar no longo prazo. Por mais de toda a ciclicidade no preço do minério, se você pega a Vale aqui, ó, no longuíssimo prazo, o lucro e o EBITDA cresceu uma taxa interessante, né? Mesmo com toda a volatilidade, o lucro cresce. E ela pode crescer uma taxa de 9. Então, se ela tiver cotada aí, ó, tecnicamente, você tem uma empresa que cresce, né, 9%, ela tá com quanto de EV sobre EBITDA? 6 vezes, colocando aqui uma recuperação no EBITDA com a valorização do minério. Então você divide esse EBITDA por 9 de crescimento. Ela poderia estar com PEG Ratio de 0,66, denotando que a ação poderia estar absurdamente descontada. E se você pega o próprio múltiplo do Benjamin Graham, que também olha o preço justo em ações cíclicas, pá, mas eu não entendi muito o PEG Ratio, tá? 0,66, o Lynch vislumbrava 1, para uma ação estar cotada no mínimo na sua média, digamos. Então você ainda teria aí um potencial de alta de 51%. E para ficar cara, de acordo com o Lynch, tem que estar acima de 1,5. O que hoje ela 0,66 traria um potencial de alta de 127%. Observando pela lógica do Graham, 22,5 vezes aqui um EBITDA por ação de 16, basta pegar o EBITDA e dividir, claro, né, pelo número de ações. Então, se ela lucra 50 bi de EBITDA, você divide aqui pelo número de ações, então você tem 11, tá mais conservador. Então, 22,5 aqui, ó, você coloca 11 e você coloca o valor patrimonial. Sem o minério se desvalorizar, o preço justo dela é R$100. Já é muito bom, porque hoje ela é 79, mesmo com o minério estagnado, você ainda tem um upside de 26% nas ações. E se o minério subir, o preço justo da ação poderia ser de 130, R$150, porque naturalmente esse EBITDA por ação vai aumentar com o aumento do resultado da empresa. Então, ó, 22,5 vezes EBITDA por ação mais elevado, com a valorização do minério, o valor patrimonial vai aumentar, porque a empresa pode aumentar o seu patrimônio líquido, então o preço justo pode ser de R$122, denotando que hoje ela é 79, você teria aí um potencial de alta de 55% na cotação. E por longuíssimo prazo, o investidor pode pegar aqui, ó, 1 menos o payout, e multiplica pelo ROIC, retorno do seu capital investido na Vale, que fica em 14% ao ano. Então ela pode crescer 9,8%, paga ali mais ou menos uns 10% de yield e você reaplica a 3%. Você poderia ter uns 23% ao ano no longuíssimo prazo. Claro, pessoal, eu acho que a Vale estava de graça ali nos R$50, né? Porque mesmo com 50 de bi de EBITDA, então eu prefiro uma margem de segurança um pouco maior. Mas caindo ali abaixo dos R$75, R$74, pode voltar a ficar no meu radar e quem sabe eu realizar novos aportes na carteira. Para eu fazer um grande aporte em Vale, para eu fazer um aporte robusto mesmo, para mim abaixo de R$60 já fica uma região interessante. Mas os 70, até ali, né? No 78 eu já posso dar uma beliscada, mas não tô comprando agora porque eu tô focando em outras ações. Porém, quando eu acabar com essas minhas outras posições, quem sabe eu volto a dar uma beliscada em Vale. Porém, claro, eu prefiro comprar ação no momento de baixa extrema, principalmente a ação cíclica, assim como a Petrobras. Quando você compra nos momentos difíceis, você aumenta e muito o seu potencial de rentabilidade olhando para o longuíssimo prazo. Vale é uma excelente empresa, está num preço barato, porém o investidor ele tem que estar ciente de que é uma ação cíclica e tem que ter paciência para os ciclos de baixa para que você enxergue como acumulação. Nada se trata de recomendação. E sim, caso o minério suba, caso tudo se contorne favorável, ela poderia facilmente destravar um provento de R$10 por ação em 2026 em diante, trazendo aí para vocês sim um potencial bem expressivo no médio a longo prazo. Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que aí é que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim que já sou investidor em mais casca grossa, eu queria algo para que eu recebesse alguma renda extra, porque a gente sabe, né, pessoal? O mercado está difícil, tecnicamente o nosso dinheiro do trabalho nem dá pra... Às vezes não dá pra tudo, né? Às vezes não dá pra aportar, não dá pra fazer várias coisas. E é por isso que pra vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com uma bela oportunidade para vocês fazerem uma bela renda na bolsa. O curso de opções Aprenda a Ganhar com Dividendos Sintéticos. Pessoal, esse curso aqui, ele é único, tá? E ele só vai até o dia 8 de abril. Isso mesmo que vocês ouviram. Então não adianta chorar, Pablo, não comprei o curso. Você tem até essa data. Passou dessa data, acabou. Você pode comprar aí o curso por R$156,
parcelando em 12 vezes sem juros, 16,21 por mês, tá? 2 horas de aula ao vivo você vai ter no dia 8 de abril, fora que ainda de toda essa imersão que você vai ter no mercado de opções para ganhar com dividendos sintéticos, você ainda vai ter um curso online gravado para sempre, para você assistir quando e onde quiser, material exclusivo, acompanhamento individual com um profissional na sua primeira operação real com opções do início ao fim, grupo VIP para tirar todas as suas dúvidas, direto com especialistas de mercado. Pablo, nossa, que benefício excelente. Exatamente, pessoal. Eu trago coisas excelentes para vocês, por isso que vocês têm que aproveitar. E ainda, você tem introdução ao mercado de opções, call e put, precificação e investimentos, estratégias práticas, tá? E espaço aqui para dúvidas e troca direta cara a cara com o especialista. Então, especialistas no mercado de opções vão te auxiliar para que você consiga vencer nessa jornada. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa belezura? Eu quero comprar, estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui para vocês na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir o curso de opções aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do like porque ajuda muito no engajamento. E já comentei se vocês têm ações da Vale e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. E claro, né, tenho ações da Vale na carteira, não sigo comprando atualmente, queria que a ação derrubasse mais um pouco aí para eu voltar a fazer mais alguns aportes. Mas eu acho ser uma empresa barata e acredito que tem um futuro muito promissor na carteira, olhando para o médio e longo prazo. E Vale é aquela ação que eu também pretendo carregar anos e anos aqui dentro da carteira. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!